Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Essa oportunidade do trabalho, especificamente da palestra, para mim tem um significado bem diferente, assim, de todas as atividades da casa. Porque é um momento que a gente para realmente para a gente olhar para a gente, no momento que a gente está estudando, porque para a gente vir aqui na frente, para a gente poder falar, a gente precisa, pelo menos, no mínimo, estar começando o exercício, né? Então, é um exercício muito interessante esse da palestra, e é um trabalho muito gratificante. E principalmente quando a gente vai tratar de um tema tão especial como esse, missão dos pais. Pode parecer simples, né? Falar sobre a missão dos pais, porque assim é um processo natural, que todos nós passamos mais dia menos dia. Se não somos hoje, seremos algum dia, ou talvez já tenhamos sido com certeza numa outra encarnação. Mas, a rigor, a família, ela é uma instituição social que todos nós bem sabemos, que é composta por indivíduos que são ligados entre si por laços consanguíneos ou laços espirituais. Para muitas escolas religiosas, essas questões da ligação espiritual, elas não são vistas da maneira como a gente consegue olhar à luz da doutrina espírita, que permite que a gente consiga se aprofundar e ter algumas respostas para acalmar as nossas angústias. Então, esses grupos, eles têm finalidades específicas. Não são criados aleatórios, né? Existem motivos bastante específicos para que esses grupos sejam constituídos. E a gente até poderia dizer que a finalidade mais importante, ou a mais importante de todas as finalidades da constituição de uma família, fosse a educação. Por certo. Porém, alguns fatores são determinantes para que essa educação ela se efetive, para que ela aconteça de fato. Fatores como amor, atenção, compreensão, mas sobretudo o respeito à individualidade. A individualidade de cada um dos elementos que compõem essa instituição chamada família, por muitos já desacreditados, por muitos já considerando que, não, esse negócio de família é coisa do passado. Kardec coloca pra gente, né, numa resposta dos espíritos, que se as famílias realmente forem destituídas, a gente vai andar para trás. Então as famílias, elas têm realmente, sim, e sempre terão um papel fundamental no processo de evolução, seja o ser individualmente, ou seja, da humanidade. E dentro de uma única instituição familiar, mesmo que ela seja composta pelos pais, né? Independente do gênero, e um filho, ainda assim haverá diversidade. Porque todos nós, individualmente, temos a nossa essência. E somos diferentes uns dos outros em todos os sentidos. No seio familiar, nós podemos ter a nossa aparência física, porque ela procede do corpo. Porém, o espírito, esse é aquele que vai trazer todas essas diferenças, que vai fazer com que haja essa diversidade realmente no seio familiar. E o desafio maior é exatamente dos pais, no momento em que assumem um compromisso de receber como seu filho aquele ser que vai reencarnar, assim como também aquele que escolhe reencarnar naquela família vai trazer com ele uma série de diversidades ali que são características suas, pautadas numa bagagem espiritual
de quantas dezenas, centenas, milhares de existências lá que já podem ter havido. E que vai fazer toda uma diferença quando ele chega aqui, no momento que ele reencarna. Muito bem. Essa diversidade a gente percebe nos seios familiares através dos gestos, dos gostos, das tendências, das opiniões que são formadas, e fica muito evidente. E muitas vezes a gente, ainda mesmo que sabendo, conhecendo a doutrina espírita, sabendo das pluralidades, né, da existência, da pré-existência da alma, a gente ainda de vez em quando se pergunta, mas como é que pode uma família, né, filhos de um mesmo pai, seres, criaturas tão distintas, tão diferentes uns dos outros? Como se justificaria isso? E é muito comum a gente realmente, vez por outra, se pegar se questionando, às vezes entre irmãos, principalmente quando são muitos irmãos, né? Que aí é mais visível ainda essas diferenças. Rodolfo Caligares, ele traz no livro dele, Páginas do Espiritismo Cristão, a seguinte afirmação: cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo. Cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo. Achei muito bacana essa frase e traz uma reflexão muito interessante. Significa dizer que todos nós, por conta das nossas diversas existências, criamos a nossa bagagenzinha. A escolha de reencarnar, no meio em que vamos reencarnar, aquele que irá nos receber como pai, mãe, são escolhas nossas. Portanto, somos também no mundo espiritual responsáveis pelas nossas escolhas para o meio em que estaremos inseridos. Até isso nós escolhemos. Se é um meio... Se eu tive dificuldade com drogas, por exemplo, eu vou escolher renascer num meio em que eu vou estar sujeito a passar por aquela prova para que exatamente eu possa vencer aquela prova. É assim. Então, por esse motivo, ele considera que o indivíduo, ele é filho de si mesmo, ele é responsável pela escolha que ele faz de todo esse planejamento. E que todas essas dificuldades encontradas, eu não vou conseguir numa única existência resolver, anular, sanar todas as dívidas que eu adquiri, os compromissos que eu assumi em outras existências e não pude cumprir, não consegui manter ali aquilo do compromisso que eu assumi. E daí a necessidade de muitas outras existências eu vi naquele seio familiar, ora pai, ora filho, ora mãe, ora esposa. E a gente vai passando por diversas situações até que a gente possa realmente resolver, né, os nossos conflitos, que é o resultado do que a gente observa hoje na sociedade. É o resultado do que a gente observa hoje nas famílias. Porém, quando a gente tem essa compreensão que isso tudo que nós vivemos hoje, ela não se resulta somente dessa existência, muito embora o Fábio tenha afirmado para a gente que 90% é daqui, esses 10%, eles são potencializados por esses 90% que a gente está escolhendo aqui, para o bem ou para o mal. É uma escolha nossa, reforçando essa tese realmente do Caligares que somos responsáveis, filhos de nós mesmos. E aí ele coloca da seguinte maneira, que a gente ainda pode perguntar então, considerando tudo isso, né? Não seria lógico, não seria assim justo, considerando a bondade divina, que a gente pudesse renascer obedecendo o princípio da afinidade, para que assim a gente pudesse encontrar a paz, a compreensão e mais alegria nos lares? O que vocês acham?
princípio, considerando o princípio da afinidade, né? Considerando a bondade divina, né? Considerando que Ele quer que todos nós estejamos bem, felizes, né? Aí Ele coloca pra gente essa questão, que é bem legal também da gente poder fazer essa reflexão. Mas Caligares responde pra gente que, infelizmente, ainda somente nos mundos mais adiantados, lá sim, lá já é possível ter lares que vivem em harmonia, em paz, todos alegres. Por enquanto, aqui para nós, a humanidade terrena, nós precisamos nos desapegar das nossas inúmeras fraquezas, das nossas inúmeras imperfeições, para que assim a gente possa fazer jus, enfim, à nossa felicidade. Mas será que nós não somos felizes no seio da família onde nós estamos? Somos. Também afirma Kardec relativamente, né? Essa felicidade, ela é relativa, são momentos pontuais. A gente tem as desavenças, os desencontros, né? Um ou outro precisa ceder vez por outra. E é esse ceder que vem o nosso grande desafio. Tem uma passagem do Evangelho, no capítulo 25. O título desse capítulo é Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Se a gente for estudar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a maneira como Kardec, né, traz para a gente, talvez não teria nada a ver com esse tema da palestra, a missão dos pais. Mas olha só como diz esse trecho. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Faz sentido? Está relacionado, né? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Ora, se sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos do 7 ao 11. Aqueles que nos escolheram como pais, né? Porque a gente faz, é necessário que haja ali o casal. Ao regressar para cá, eles esperam encontrar em nós, no mínimo, amor, atenção, compreensão, os recursos necessários para que ele possa trilhar o seu caminho de evolução. Seguindo a lei, as leis divinas, o raciocínio lógico nos levaria a acreditar, poxa, mas eu estou pedindo para Deus que Ele me ofereça o auxílio para que eu cumpra a minha missão. Deus, na sua bondade infinita, Ele não vai me dar pedra. Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Ele vai me dar aquilo que eu preciso. E eu recebo. Eu venho, eu tenho todos os recursos. Meus pais também têm compromisso comigo. É uma via de mão dupla, como eu disse. Ora estamos pais, ora estamos filhos. Ora aprendemos com os nossos filhos, ora nossos filhos aprendem conosco. É uma via de mão dupla. O tempo todo nós estamos aprendendo. E há famílias em que os filhos ensinam muito mais os pais, depois de um tempo, do que os próprios pais ensinam a esses filhos. É incrível. E diga-se de passagem, a geração atual é uma geração, a Z, que eles estão vindo assim, afiados. Segundo o Haroldo Dutra, logo, logo nós estaremos nas salas de aula sendo evangelizados e eles que estarão aqui no salão. Eles são dotados de uma capacidade de inteligência muito grande. E nós escolhemos as nossas famílias. Essa escolha que nós fazemos, mesmo muito embora, às vezes, mesmo que de uma maneira
inconsciente, porque hoje muitos de nós não lembramos daquilo do compromisso que nós assumimos enquanto nós estávamos no mundo espiritual. E é exatamente por não nos lembrarmos do compromisso que assumimos, de como nós estávamos lá, é que a gente encontra os maiores desafios. Porque seria muito fácil, né? Se nós chegássemos aqui e nos lembrássemos de tudo aquilo que a gente já sabe, de tudo aquilo que a gente já sofreu, que você me fez mal e que eu não vou com a tua cara por conta disso. Esse desafio, exatamente de não se lembrar daquilo tudo que nós já fizemos uns aos outros, é que nos auxilia exatamente no processo de evolução. Porque é como se a gente tivesse apagado tudo aquilo que foi escrito numa única folha e a gente pudesse escrever novamente uma nova história, como diria o Chico. É a oportunidade de escrever uma nova história. Então, quando a gente usa essa analogia do trecho do Evangelho, como eu falei, fica claro para a gente, né, que Deus, Ele nos concede exatamente aquilo que nós necessitamos. Ele traz para a gente, olha, que muitas vezes nós recebemos aquilo que nós necessitamos, mas também por diversas vezes a gente recebe bênçãos. Porque se a gente geralmente eu gosto de fazer essas observações, sempre em cada família vai ter aquela criatura que vai ser o esteio da casa. E ela canaliza assim, impressionante, como se vem para essa pessoa, parece que todos os problemas da família vai sendo centralizado ali. E essa pessoa, por certo, ela tem um bom motivo de estar ali naquele meio. Nós nascemos realmente naquele lar em que nós precisávamos estar. Então, nesse livro também, Sublime Sementeira, que é um livro assim que ele traz muitas informações bastante interessantes, e ele é um livro que foi compilado várias entrevistas que através dos médiuns foram feitas a benfeitores espirituais. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, enfim. E tem uma questão que ele traz para a gente nessa entrevista que é feita a Áureo. E por intermédio do médium Hernani, é feita a seguinte pergunta para ele: como proceder então para conscientizar esses pais, né, quanto à formação moral de seus filhos? E o Áureo responde da seguinte maneira, que são respostas bastante semelhantes às dos demais espíritos, porém essa daqui eu achei mais apropriada. E ele responde assim: pode alguém outorgar a outrem prova maior de confiança do que entregar-lhe seus próprios filhos para que esse outrem os eduque e proteja? Não são de Deus os filhos que ele confia aos pais terrenos para que estes os defendam e os guiem? E se esses pais terrenos, mormente, quando já não possam alegar ignorância a respeito das verdades básicas da vida espiritual, preferirem abandonar voluntariamente os filhos à própria sorte, sonegando-lhes de seu próprio cabedal as provisões suficientes de conhecimento e amor, não estarão traindo a confiança divina e cometendo o verdadeiro crime contra a vida? Que legítimo direito terão esses pais para eximir-se da sagrada obrigação de preparar espiritualmente os seus filhos a fim de que eles possam melhor enfrentar as provas e expiações que irão surpreendê-los no porvir? A intensificação de lembretes dessa ordem nos círculos dos nossos irmãos confrades que nos comungam as ideias, os ideais, poderá ser um bom serviço de alerta para esses pais invigilantes. Ele traz aqui a lembrança, a necessidade
Mais do que educar e do que prover de bens materiais, a necessidade de se trabalhar os aspectos espirituais da formação do indivíduo. Ainda no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no domingo a gente estava estudando e a hora que eu ouvi o Gilto lendo esse trecho, eu falei, faz parte. Ele diz assim, são vários tópicos, né, que ele está falando aqui das causas das aflições atuais. E ele traz um dos itens lá das causas das aflições atuais, um deles diz assim, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde os princípios as suas más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão desses filhos. Interroguem friamente suas consciências todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções de tortura e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Essa passagem, ela reforça, né, esse item anterior do trecho do Evangelho sobre essa necessidade da importância da educação desde pequenininho, observando o comportamento, observando os possíveis desvios de conduta que a gente consegue perceber. E hoje as crianças, por serem dotadas dessa capacidade intelectual, que elas já vêm praticamente prontas, é incrível como elas manipulam os pais. Talvez os próprios pais não se apercebam disso, mas é impressionante como quem está de fora, fazendo uma análise à luz da doutrina espírita, a gente observa pais sendo manipulados pelos filhos. O Mário Sérgio Cortella, tem uma palestra dele, que ele faz um relato sobre uma mãe, que ele está num restaurante, e essa mãe chega com a criança, com a filha, uma menina linda, como ele descreve, e a menina se nega a sentar onde a mãe quer que ela sente. E a menina começa a chorar e acaba sentando no lugar que ela quer. E a mãe, para acalmar a menina, entrega para ela o quê? O tablet. Que a menina liga o tablet no volume alto, que começa a incomodar todo mundo, e está todo mundo no restaurante ali incomodado com aquela situação. Ele, sendo educador, estudioso do assunto, se levanta e vai lá e pergunta para aquela mãe: a senhora é mãe dessa garotinha? E ela responde: sou. Leve-a. Ela fala: como assim? Leve-a. Mas por quê? Ela não está pronta para viver em comunidade. E aí a mãe assustada: mas como assim? Como não está pronta para viver em comunidade? O que o senhor tem a ver com isso? Com a senhora eu não tenho nada a ver. Mas eu tenho a ver com essa menina amanhã. Porque ela vai ser adulta, vai ser uma cidadã e pode até vir a ser a minha aluna. E aí, essa mãe assustada se retira. Choca, né? A gente ouvir falar: pô, que petulância, como é que pode um negócio desse? Mas ele traz depois uma reflexão sobre a necessidade de nós ensinarmos, né, aos nossos filhos a diferença entre desejos e direitos. Nem tudo aquilo que nós desejamos, nós sabemos que nós podemos fazer. Nós temos direitos e temos deveres. E muitos pais acabam criando seus filhos, né, educando seus filhos de uma tal forma que eles simplesmente
Eu quero e você tem que me dar. E pronto, acabou. E quando mais tarde, esse jovem, essa criança, vai ser daquele tipo que vai pensar e vai agir da seguinte maneira, como ele coloca: se eu quero, eu tenho que ter. Se eu não consigo, eu vou tomar de alguém. E se eu não puder ter, eu vou roubar. E se eu não der, e se ninguém me der, eu vou corromper. Essa é uma situação que ele coloca em que faz a gente refletir sobre o que a gente tem visto, infelizmente, porque a educação, quando ela não é pautada estabelecendo os limites daquilo que eu desejo e daquilo que de fato eu tenho direito de ter, gera essa confusão. E ele completa, porque quando essa criança vai para a escola, que ela começa a ter as responsabilidades de apresentar um trabalho e que ela é cobrada por aquele trabalho, ela se sente agredida. Eu fazer trabalho? Vou chamar minha mãe. Quando não pergunta, né? Você sabe com quem você está falando? Né? E já de pequeno, se observa esse desvio de comportamento. E o professor aguenta em sala de aula. E ao chamar a atenção para isso, ele está nos levando a fazer essa reflexão exatamente para esses desvios de comportamentos. Aonde está o aspecto moral? Aonde é que ficou a parte da educação em que deveria ali ser despertado esse sentimento? Trabalhar no sentimento. Nós vemos hoje muitas pessoas com problemas de depressão, pessoas que têm dificuldade às vezes de se manter num relacionamento porque não se sente seguro bastante. Isso tudo é consequência também do processo de formação daquele indivíduo. Que quando eu sou pequeno, se eu não recebi a atenção, a orientação e principalmente o amor, porque uma casa, ela pode não ter móvel nenhum, pode ter uma rede simplesmente atada e um açaí com farinha. Se tiver amor, esse indivíduo não vai se perder. Porque pelo amor, dentro da simplicidade dele, da condição daquela família, ele vai crescer e vai compreender. Que a partir do momento que eu sou amado, eu vou desejar e vou querer o melhor para aquela outra pessoa. Isso me faz me lembrar da minha infância e, inevitavelmente, muitos talvez devem se lembrar daqueles olhares assim dos nossos pais, né? A conexão que é feita através só do olhar, né? Que bastava olhar, você já sabia que você não podia fazer. Sentar à mesa era prioridade dos adultos. Se sobrasse espaço à mesa, você se sentava à mesa. Coxa de frango. Nem pensar. Do adulto, a não ser quando a mamãe estava com muita boa vontade. Olha, eu vou guardar uma coxa de frango para você. Mas, em geral, era aquelas partes boas. E éramos felizes. Respeitávamos mais. Aí vai ter sempre aquela famosa frase, né? Os tempos são outros, né? Na tua época era diferente. Realmente. Era bem diferente. Porém, muitos pais, no desejo de evitar que seu pai passasse por essas situações que o ensinaram, que o educaram a respeitar, os valores se perderam. E se perderam totalmente. Muitas vezes, né? Naquela época lá, não existia, né? Como é que chama esses joguinhos hoje? Xbox, né? Alguém, talvez, uns ou outros, deve ter passado pelo PlayStation, talvez. Eu nunca fui muito fã desses jogos, dessas coisas. E os pais, hoje, pouco mais atrás, podendo, né, pelo poder aquisitivo, comprar
fabricavam, mas não era para satisfazer os seus filhos. E fazem hoje, não é para satisfazer os seus filhos. É o seu sonho que está sendo realizado através do seu filho. Ele não quer nem saber. Às vezes fica lá, esquecido. Além do corpo físico, é necessário cuidar do aspecto espiritual. É necessário olhar a formação moral. E a formação moral, eu diria que é exatamente o nosso maior desafio. Porque nós adultos, hoje adultos, uns mais ou menos jovens há mais tempos, nós nunca aprendemos na escola sobre sentimentos. Nós temos dificuldades para compreender sentimentos. E falar sobre sentimentos com os filhos também é difícil. Mas a gente pode ensinar através do gesto. A gente pode ensinar através da atitude. A gente pode ensinar mostrando para ele que tudo bem, ninguém é perfeito. Você errou agora, mas esse teu erro é que vai te fazer crescer. E não estimular ele a competir com o coleguinha do lado. Eu ouvi um absurdo final de semana passada. Uma colega minha, amiga, muito amiga, trabalha numa farmácia de manipulação. E uma pessoa chegou lá querendo comprar uma determinada substância química que se vende em miligramas e para fazer massinha para o filho brincar, porque a substância faz explodir na massinha lá. E ela não queria 100 gramas, 200 gramas, ela queria quilos. Aí essa amiga minha falou, como é que pode um negócio desse? Se o estoque que tem para se fazer os remédios é o suficiente, assim, porque como são gramas é um pouco a quantidade. E ela queria quilos. Então, isso choca a gente, porque muitas vezes o poder aquisitivo tira a pessoa completamente da sua sã consciência. E leva a pessoa, às vezes, a atender caprichos que talvez não fosse nem a vontade do filho, mas porque o coleguinha chegou em casa com a massinha e o filho falou que o coleguinha tem, eu tenho que fazer isso. E eu vou alimentando ali o egoísmo, né, o orgulho, a vaidade, a ganância, sentimentos que não contribuem. São sentimentos que não ajudam no processo de formação do indivíduo. Eles são necessários, fazem parte de cada um de nós, todos nós temos, mas eles não precisam ser potencializados, eles precisam ser vistos como algo que faz parte de cada um de nós e que pode estar ali e eu posso trabalhar para que ele não apareça tanto, para que os melhores sentimentos, esses sim, eles possam ser melhor apreciados, para que eles possam ser assim, melhor realmente, compartilhado com outros coleguinhas. O Eurípides Barçanufo, ele traz ainda nesse livro aqui também o seguinte aspecto: a educação, ela é compromisso assumido pelos pais. A escola, ela apenas nos ajuda na escolarização. A parte fundamental é aquela que sai de dentro de casa. E educar o ser em sua amplitude, de maneira integral, é um desafio de todos nós. Hoje já se encontra, no Brasil, em vários lugares já, é possível se falar dessa nova educação chamada educação transformadora, uma educação que olha e que reconhece o indivíduo de uma maneira integral. Ele não é visto como uma criança de 10 anos, quando na verdade é uma criança de 10 anos, porém ela tem uma maturidade muito maior, às vezes, que uma pessoa, sei lá, de um jovem de 14 anos, de 15 anos. E ele não é nivelado pela sua faixa etária.
E esse é um ponto bastante sensível e que dentro do movimento espírita tem se falado muito sobre essas questões. Essas crianças que estão chegando hoje, já há um certo tempo, a gente tem visto cada vez mais crianças com autismo, crianças com intolerância a certos alimentos, crianças que se recusam totalmente em comer carne. E os pais fazem o quê? Não, meu filho, come, só um pedacinho, você precisa comer. É uma condição daquele espírito. E é necessário, e aí, gente, aqui é uma parte que me causa assim uma certa preocupação, porque se nós chegamos até onde nós estamos, com toda essa dificuldade, essas crianças que estão vindo agora, esses pais, eles estão sendo, entre aspas, forçados a aprender a lidar com essas crianças. Entender este universo. Imagina ouvir de uma criança que eu me refiro 4, 5 anos de idade, dela entender, dela dizer que meu mundo não é esse aqui, eu estou aqui por um motivo bastante específico. E ele não é espírita. Para um pai, para uma mãe que ouve algo desse tipo, choca. E ainda, né, por conta do desconhecimento, né, dessa relação que é muito mais próxima do que se possa imaginar do mundo espiritual para com a gente, faz com que essas crianças sofram muito mais e sejam ainda excluídas. Esse movimento que já vem sendo feito de inserção desses jovens, de se trabalhar, de se receber nas escolas, tendo espaços específicos, né, para essas crianças, para que elas possam também receber a mesma atenção, é fundamental. E é necessário que cada um de nós, mesmo não sendo pais dessas crianças, estejamos atentos também. Porque esses pais que estão passando por essa situação, muitas vezes, pela incompreensão, colocando essas crianças em condições de sofrimento. E é necessário realmente que a gente possa tratar com leveza, com doçura, esses pais. Sem condená-los, sem julgá-los, mas sim procurando auxiliá-los nesse desafio, que é exatamente permitir que essas crianças se tornem adultos e que cumpram o seu papel, porque eles têm um papel, um compromisso realmente que eles assumiram, assim como cada um de nós que aqui estamos. Então, nós precisamos nos preocupar em atender essas diretrizes para que as crianças, e é um papel, né, fundamental, que essas crianças possam ter uma vida digna, muito mais voltada para os aspectos morais, para que eles sejam priorizados ao invés dos aspectos materiais. A presença de um pai e de uma mãe ao lado do filho, mas presença, quando eu falo presença, é presença cabeça, coração e mente. Não é só o corpo físico e eu estou conectada no celular lá longe. Tem uma campanha que está rolando aí pela internet de uma médica de Curitiba. Esse material, quando eu vi, eu tenho compartilhado nos... Como é que chama lá? No Instagram lá. Porque a gente precisa compartilhar isso. O Dr. Geraldo falou um negócio muito bacana domingo, que eu acho que a gente precisa pensar nisso. Faz-se março amarelo, novembro azul, não sei o que, cor-de-rosa. Isso não pode ser pontual. Isso tem que ser constante. A gente precisa massificar isso. A gente precisa, quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai alcançar as pessoas e fazer com que as pessoas compreendam realmente essa mensagem que está querendo ser passada. Valorizar, priorizar o aspecto moral, a formação moral do ser, através do sentimento. Tem um trecho do livro da Benedita Fernandes, que ela coloca nesse livro, e é um trecho que
já partindo para a finalização do estudo da noite de hoje, esse texto dela diz o seguinte: semeie dignidade, ensinando com nobreza do exemplo. Falamos de caráter e esquecemos desses meninos que andam pela rua. Eduque e traçaremos linhas de caráter. Reeduque e estaremos retificando com muita probabilidade de êxito os deveres ontem negligenciados. Instrua e propicie recursos de ver. Quando ensinamos, transmitimos conhecimentos. Quando nós educamos, transmitimos disciplina. Instruído, o homem conhece. Educado, o homem vence. Vence a si mesmo. Vence a si mesmo. Esse é, sem dúvida alguma, a missão dos pais. Educar o ser, educar o indivíduo para que ele possa vencer a ele mesmo. Porque nós somos meros colaboradores, cooperadores de Deus nesse processo de evolução. Nós somos aqueles que estamos seguindo como instrumentos apenas para poder auxiliar essas crianças a passarem por mais essa prova terrestre e terem êxito lá na frente. E somente através do amor é que a gente vai conseguir fazer com que tudo isso aconteça. Porque o amor, ele tem essa força, essa capacidade de promover mudanças. O Espiritismo, ele traz para a gente a chave para esse problema, educando o homem moral e espiritualmente, auxiliando-os à saída da faixa dos instintos para os sentimentos e dos sentimentos para a razão. Porque quando a gente sente, a gente começa a buscar a compreensão, a gente acaba compreendendo a razão de tudo. Então são etapas que, à medida que a gente for evoluindo, porque a gente começou lá adormecido, ignorantes, e fomos passando por várias etapas já de cada uma das existências. Hoje nós somos resultados daquilo tudo que nós já vivemos. E temos hoje a escolha, a oportunidade de sermos muito melhores e permitir que as nossas crianças também sejam muito melhores na sua próxima existência. Demonstrando assim que o homem integral não é o vencedor transitório do mundo, mas sim esse conquistador, o conquistador de si mesmo. E nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de confiar em si mesmo, nesse processo de acreditar na sua própria capacidade, é que nós conseguiremos, enfim, iniciar, promover essa nova ordem social da qual nós já estamos vivendo. Esse turbilhão todo que nós estamos passando é um momento realmente ali de seleção. Joio e trigo sendo apartados. E aí fica a pergunta, O que nós queremos ser? E queremos que os nossos filhos e os nossos netos sejam joio ou trigo? A educação, sem dúvida alguma, é a solução de toda essa problemática que a gente vem enfrentando. Não a educação institucionalizada, aquela lá da escola. Aquela vai nos reforçar. Ah, mas aí eu ensino dentro de casa, chega na rua, e eu digo para vocês, é verdade, gente. Aqui na ONG, nós temos passado muita dificuldade. Porque os meninos vêm para cá,
recebem informação, vão para a empresa, se deparam com atitudes daqueles que deveriam ensinar, fazendo exatamente o contrário. Vão para o seu meio social, chegam lá, se deparam com outras realidades. E aí? O que fazer? Como vencer isso? Trabalhar as famílias. Trabalhar as famílias. Por isso que a gente precisa sim, mesmo com toda essa dificuldade, enquanto pais, mesmo que não tenhamos mais os nossos filhos pequenos, que graças a Deus já estão adultos, virão os netos. Somos pais biológicos de nossos filhos, mas tem tantos outros, aqueles que vêm aqui à Casa Espírita, aqueles que são nossos afilhados, sobrinhos, né? Também merecem e precisam dessa orientação. Então eduquemos hoje, para que essas crianças não sofram amanhã. Ensinemos hoje essas crianças a amar, a respeitar. E somente assim o mundo será feliz. É a minha mensagem da noite de hoje para vocês. Gratidão. Obrigada a todos. Se alguém quiser fazer alguma observação, colaboração, fiquem à vontade.